Opa, Opa, boa tudo bem? noite. Boa noite. Você Entrou, decide aí, você comanda, viu? entrou o Rude Albino, Escola Ratzinger, Bento 16, um quase conterrâneo meu. Não é do Ceará, mas trabalha aqui na Universidade Católica de Quixadá. Tá falando que sou do Ceará, o pessoal já vai estranhar pela minha roupa, né? Mas é porque hoje está fazendo um frio fora do normal. Quantos Graças a Deus graus? por isso, né? Eu nem conferi. Aqui no Ceará a Não, gente não confere temperatura. É sempre entendi. quente, quente, quente. E É, aí quando tá entendi. frio, tá frio. Entendi. Reginaldo entrou, Reginaldo de Tabatinga, aqui onde eu moro, meu bairro, meu coparoquiano. Então vamos dar início, né? Tudo bem. Então, primeiro eu acho que eu preciso me apresentar, o pessoal, a maioria aqui não me conhece, né? Primeira live do perfil. Frei Vinícius, vem aqui da paróquia ao lado, agora já fez seus votos, está estudando filosofia, um mau sacerdócio, uma vida abençoada. Enfim, eu sou o Lucas, eu sou basicamente o rosto aqui por trás desse perfil, Teologia Católica, né? Perfil pequeno, a gente começou faz pouco tempo. E hoje eu estou recebendo o Thiago Lima, da Sociedade Newman Brasil. Para mim é uma honra estar conversando com ele, é vice-presidente da Sociedade Newman, porque já faz um bom tempo que eu acompanho o trabalho de vocês e realmente é um trabalho muito bacana. Então, hoje o nosso tema é Newman Católico. Vamos falar sobre o cardeal Newman e os rótulos, né, que os católicos se preocupam tanto muitas vezes em ter. E como classificá-lo, né? Ou será que ele era inclassificável? E falar um pouco também sobre a vida dele dentro do catolicismo. Todo mundo fala muito da conversão, do processo de saída do anglicanismo, mas muita gente sabe pouco da trajetória dele dentro da igreja, né? Uma trajetória bem conturbada, diga-se de passagem. Então eu vou pedir para o Tiago começar dando nos introduzindo, falando da história do cardeal Newman, né? Pode ficar à vontade, Thiago. Tá bom, sou o Thiago, da Sociedade Nilma, e para mim também é uma honra estar falando aí com o Lucas, com todos vocês. Muito bem, muito bom saber que você é do Ceará, né? Terra boa do Ceará. Enfim, para desenvolver aí o assunto, eu vou utilizar este livro, Newman Católico, né, da Cultor de Livros, e o subtítulo A Fidelidade na Aprovação. É muito interessante o movimento que a gente vê hoje das pessoas, né, tentando classificar os outros, né, eu vou seguir esse porque ele é bolsonarista, eu vou seguir aquele porque ele é conservador. E a partir desse movimento a gente observa que quase todas as coisas, todas as pessoas e todos os movimentos, todas as universidades, tudo está sendo rotulado. Eu não vou escutar essa música porque o cantor é de esquerda. Eu não vou trabalhar, não vou comprar dessa marca porque ela é de direita. Coisas assim, o dono é de direita. Enfim, e a gente tenta voltar no tempo e classificar também as pessoas como de direita e de esquerda. É interessante esse movimento. Entretanto, é um movimento muito falho, né? Porque quando a gente fala é de esquerda, é de direita, é conservador, é progressista, é isso, é aquilo, a gente pega apenas uma vertente, cria em cima disso um ponto e todo o resto nós ignoramos. É interessante que, para quem vê, por exemplo,
vou dar um exemplo, né? Quem é progressista, quem é de esquerda e vê, por exemplo, um Olavo de Carvalho diz, olha, esse eu não vou seguir, não vou ouvir, não vou nem ver, porque ele é conservador. E quem é de conservador e etc., quando pega um exemplo de esquerda, é também da mesma forma, né? Então, e aí nós podemos perguntar em Newman, né? E o cardeal Newman é de esquerda, era de direita, era conservador, era progressista, era puritano, e o que ele era, né? Então, eu acho que nós podemos entrar em uma lógica chestertoniana, né? O cardeal Newman é um paradoxo, podemos dizer assim. Ele não é nem conservador nem progressista, ele é um paradoxo. Ele não era nem puritano, nem rigorista e nem laxo. Não, ele é um cara que é paradoxal, né? Então, primeiro, quando nós pegamos esse livro, que é uma biografia, justamente da parte católica, nós vamos ver que Newman tem muitos problemas com a Igreja Católica, desde antes da sua conversão. Para ele estar com católicos, para ele ser católico, já era um grande problema, porque ter que obedecer o Papa, vou ter que pegar toda a moral católica, isso aí é tudo errado, está defasado, eles não seguem o Evangelho. E é interessante que Newman, ele começa a sofrer de uma doença, ele começa a sofrer dessa crise de fé, e ele começa a sofrer de uma crise de inteligência. Então ele começa a fugir, ele tenta sair do país, ele tenta ir para outros lugares, e aí ele sobe em uma torre, né, e fala, não, eu tentei subir no mais alto para ouvir, para ficar mais perto de Deus. E Deus disse, desce, eu habito no meio do povo. É interessante, porque a partir daí, Newman tem toda a sua filosofia, todo o seu pensamento, toda a sua crença desmontada. A partir daí, Newman passa a mudar tudo que ele acreditava, tudo que ele era e tudo que ele passaria a ensinar. Não que ele não pudesse aproveitar aquilo que ele já tinha. Claro que ele aproveitou para chegar até aquele momento. Mas o exercício de humildade que o cardeal Newman fez para se converter é algo esplêndido, né? Então, quando nós temos aí a sua conversão, as pessoas olham assim, mas como o cardeal, como o padre Newman vai se converter, né? Nós vamos perder muito, porque ele é a cabeça do anglicanismo, né? Sem ele nós não vamos poder fazer nada. E as pessoas também pensavam, poxa, ele é muito inteligente, como é que ele caiu na lábia dos católicos? Como é que ele caiu nessa de acreditar num papa? Como é que ele caiu nisso? Né? E a partir daí, o seu início de vida católico começa marcado pelas críticas dos anglicanos e também pela crítica dos católicos, né? Então, Newman já começa a sua vida de católico sendo criticado de ambos os lados. E é interessante que ele não liga. A partir desse momento em que ele vê que Deus fala assim para ele, olha, vai para o meio do povo, é aí que eu estou, ele realmente muda a sua concepção e ele começa a entender que não, eu não vou me sujeitar ao que essas pessoas dizem, eu não vou me sujeitar ao critério das pessoas, eu vou me sujeitar a Deus. Eu não vou me sujeitar nem mesmo ao que eu acredito, eu vou me sujeitar única e exclusivamente a Deus, para que Ele venha e ilumine a minha mente, né? Aí a gente pode lembrar daquela sua oração, que é um poema, que é uma música, guia-me doce luz, guia-me amável luz. Então Newman, nesse seu início de catolicismo, se deixa
guiar por essa doce e amável luz. E ele pega todas essas críticas e converte em um sacrifício agradável a Deus. Ele pega todas essas dificuldades que ele enfrenta dos seus amigos, dos seus irmãos anglicanos, e que eram pessoas que ele amava muito e que por tanto amar, ele não move uma palavra contra essas pessoas, mas contra a doutrina. Isso é interessante. Ele não critica as pessoas e vê os católicos que ele tinha acabado de se converter, tinha acabado de ver que aquela era a religião, que aquilo era o que Deus tinha deixado, ele também não se deixa abalar. Então ele quer... porque muitas vezes a gente pode falar assim, eu não vou nessa igreja porque aqui as pessoas são ruins, elas vão falar mal de mim, né? E nenhuma ao contrário, né? Continuou. Então eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, a perseguição dentro do clero que ele sofreu, né? Porque ele passa a igreja católica, como ele era um padre anglicano, um presbítero anglicano, ele acaba por pedir para a igreja romana que ele seja padre também, ele é ordenado, né? Ele faz ali a sua profissão de fé, é ordenado, e continua sendo padre católico. Então, os clérigos, né, os outros padres, começam a persegui-lo, dizendo, olha, tomem cuidado com esse padre, né, ele ensina coisas erradas. E para alguns outros bispos, né, porque ele é um cara muito intelectual, então, com inveja da sua intelectualidade, começam a dizer, olha, ele ensina coisas erradas, ele não é um católico de verdade. E isso, ele já vinha meio doente e continua mal, e ele é convidado para Irlanda, né, para a Universidade de Dublin, pelo bispo para comandar aquela universidade. E ele fica muito feliz, e é aí que ele escreve aquele livro, A Ideia de Universidade. Né? Então, agora que eu vou... Na verdade é antes, né? E aí depois ele quer aplicar isso. Mas ele disse, olha, agora eu vou poder fazer um apostolado com os jovens, eu vou poder viver o catolicismo de fato, né? Eu vou poder ensinar o catolicismo de fato, eu vou poder estar ali num ambiente em que os católicos que estudam e que pensam vão poder colaborar comigo. E aí ele começa a sofrer reprimendas dentro da própria universidade. Então ele era o diretor, mas ele não podia ter muita visibilidade, né? Então os padres ali começaram a cercear a sua fala, e depois ele viu que não estava indo bem, e aí ele tentava falar com o bispo, e o bispo muito bem disposto, mas com pouco tempo, então não conseguia ouvi-lo, não conseguia ajudá-lo no que ele queria, e ele sente que, mais uma vez, o seu trabalho vai para o fracasso. Né? Mais uma vez, ele se vê recolhido e sozinho, junto com essa amável luz que o guiava. Então, ele disse para si mesmo e para o bispo, olha, eu acho que não é justo que eu fique aqui, não estou produzindo nada, não é justo. E acaba deixando a universidade, e aí ele encontra uns rapazes que ele acompanhava uma revista, isso desde antes, uma revista católica, com bons textos, e ele acaba por conhecer os rapazes que elaboravam essa revista, né, e trocar cartas, e ele percebe que esses dois rapazes também eram bem intencionados, mas faltava formação para eles. E ele se dispôs a tentar ajudá-los. Só que aí, como eles eram bem conservadores, uma ala que não era conservadora da igreja começou a falar mal de Newman. E ele tentando se justificar para esses, tentando ir lá e conversar e dizer, olha, não é bem assim, e ele acaba se perdendo aquele respeito que tinha no meio conservador. Então, mais uma vez, essa briga entre conservadores e progressistas acaba por derrubar Newman. Né? Então, ele acaba não escrevendo para a revista. Se eu não me engano, ele não escreveu mesmo para a revista, tá? Mas ele continua escrevendo por fora, né? Ele continua publicando algumas coisas, ele continua ensinando nos seus sermões paroquiais, que até tem bons livros aqui publicados no Brasil,
com os seus sermões paroquiais, tem em inglês, em espanhol. Em espanhol tem muito mais obras do Newman do que no Brasil, mas, mais uma vez, o Newman é jogado. E aí, de 1859 até mais ou menos 1867, ele vive esses anos de depressão, né, de solidão, recluso e de profunda depressão, porque não fazia sentido estar na Igreja de Cristo, não fazia sentido estar com os membros do corpo de Cristo e ser cortado e viver naquela profunda solidão. Então, esse aspecto espiritual acaba por pesando, sendo tão denso na vida de Newman, que ele cai numa depressão fortíssima, né? E aí, após isso, 64 para 67, ele tenta voltar para Oxford, tenta se estabelecer ali como padre, atendendo os estudantes, e não consegue também. Então, se você acha que é difícil ser católico porque não tem missa todo dia, se você acha que é difícil ser católico porque o seu padre não presta, porque o seu bispo não presta, pense nesse cenário de Newman. Como foi muito mais difícil ser católico. E Newman, em 67, após esses momentos duros em Oxford, ele, até o título do capítulo, ele faz um apelo a Roma. Ele escreve a Roma o que está acontecendo. Esse não é o verdadeiro catolicismo. Mas vejam, ele não se revolta de sair pregando nos seus sermões que a igreja está errada, não. Ele escreve diretamente a Roma, ao Papa, dizendo: olha, Santo Padre, olha, senhor cardeal, isso que está acontecendo não é justo, isso não é certo. Eu, como filho da igreja, não quero ser um rebelde, eu quero apenas essa luz, eu quero apenas viver dessa luz, eu quero apenas que essa luz também me ilumine. Eu estou errado? Se eu estiver errado, por favor, me digam. Ou eu estou certo, me ajudem. Então, repito, essa profunda humildade de Newman. E nesses anos, após esse apelo a Roma e após a sua resposta, ele vai vivendo de uma maneira mais sossegada. Aquela depressão, aqueles problemas que ele teve vão se passando, e ele vai encarando de uma forma diferente. Ele vai encarando de uma forma muito mais espiritual, como se realmente a doce luz, a divina luz estivesse iluminando todas esses problemas, e ele pode viver em paz. E de 78 a 90, né, os anos de cardinalato de Newman, né, ele é chamado a Roma para ser cardeal, só que ele é diferente, é um cardeal diferente, ele recusa ser bispo. Então ele pede para Roma para ser cardeal, e na verdade ele não pediu, ele foi chamado, mas ele pediu para não ser feito bispo, ser um padre como ele era e cardeal. E nós vemos isso hoje também no Frei Raniero Cantalamessa, que apesar de ter sido feito cardeal, ele continua sendo um simples frade, né, pregador dos retiros do Papa. E após isso, ele é chamado para abrir ali o oratório de São Felipe Neri, para ajudar os padres do oratório. E a sua vida como católico começa a engrenar com mais paz. Após ser feito cardeal e estar ali junto dos oratorianos, ele começa a estar no meio católico em que ele procurava, nessa comunidade, nesse corpo de Cristo, que é a igreja. Então é muito interessante notar que esses muitos longos, sofridos anos, Newman passou na obscuridade, Newman passou doente, Newman passou apenas escrevendo e pregando as suas homilias. Quando o deixavam ter uma igreja mais famosa, ali. E quando não,
para os poucos fiéis que o assistiam, ou às vezes para nenhum fiel que o assistia. Repito, era um católico muito intelectual, que muitas pessoas da época gostavam de sair de onde elas estavam para ir ouvir Newman. Mas não era um intelectual prolixo, não era um intelectual hermético, era um intelectual simples, era um intelectual que falava conforme a doce luz o inspirava. Por isso era simples de entender. Jesus Cristo era a sabedoria eterna encarnada, mas não era por isso que ele falava de maneira hermética. Não, ele falava mais simples ainda. Por quê? Porque ele falava através dessa doce luz que o guiava. E Newman se espelhou nele para fazer isso. Muito bem, eu acho que eu falei demais. Fala, Lucas, alguma coisa aí pra gente. Não, tá ótimo. Tá perfeito. Seria interessante pontuar um pouco algumas questões nessa trajetória do Newman dentro do catolicismo, né? E eu queria pontuar algumas questões que nos mostram o conservadorismo em Newman, e para não dizer o progressismo, mas a novidade, né? Sim. A primeira coisa que nos chama muita atenção é a luta dele contra o liberalismo, né? Que é o que o impulsiona a buscar a High Church, né? Depois a sair do anglicanismo, que o impulsiona a buscar os padres da igreja e, por último, se converter ao catolicismo. Ele mesmo afirma, né, na sua primeira fala, no seu primeiro discurso como cardeal, em 1879, que a luta da sua vida foi contra o liberalismo e contra o concomitante secularismo, né? A secularização da cultura, da sociedade. Claro, a gente tem aqui que entender e definir bem, até para quem está assistindo, o que é esse liberalismo, né? Muita gente talvez pensa logo o liberalismo econômico, é o liberalismo político, tem uma dimensão política, mas não é bem isso, né? O Padre Penido, de forma muito, muito ideal, define isso no livro Newman, no livro O Cardeal Newman, que inclusive está sendo relançado agora, não sei se já está disponível à venda pela Edições Cristo Rei, né? Enfim, e ele define esse liberalismo contra o qual Newman luta, basicamente em 4 pontos, né? O cientificismo em filosofia, o naturalismo na moral, o laicismo em política, ou a gente pode dizer também o secularismo, né, na sociedade, e o racionalismo em religião. Talvez a gente poderia pegar aqui os 2 primeiros pontos, né, na filosofia e na moral, e dizer que hoje em dia isso já não é mais tão atual, que hoje já são outras tendências, mas pelo menos esse secularismo na cultura, né, na sociedade, esse secularismo cultural que coloca Deus como uma questão privada, e esse racionalismo em religião, que a gente infelizmente vê tanto nos cursos de teologia, ele está mais forte, mais em voga do que nunca, né? Então, são questões ainda muito atuais. E a luta de Newman foi principalmente contra esse liberalismo que se resume nesses quatro pontos, né? Você falou do discurso dele, é interessante que ele fala, né? Alegra-me dizer que em todos esses anos me opus fortemente contra este mal que é o liberalismo. É interessante. E no seu livro Apologia Pro Vita Sua, ele diz: religião não pode ser só racional e nem só emocional. Por quê? Quem é emocional, se pegar só racional, não vai compreender nunca a igreja. E quem é racional, se for só emocional, não compreende. E ele diz: por isso, nós precisamos de um laicato bem formado, que conheça o seu credo. Porque assim, quando eles passarem o sentimento, quando passar as primeiras emoções, quando acabar aquela coisa de
né? Eles vão ter a razão. Eles vão saber que, opa, passou aqui esse sentimentalismo todo, mas ficou uma certeza, que é a fé que eu creio. Pode continuar. Como que aconteceu com o próprio Newman, né? Sim, sim, Certamente houve um momento em que não restava emoção para sim. sustentá-lo. Era muita dor. Exatamente. Então, e isso é curioso, porque essa luta de Newman contra o liberalismo, que tem todas essas facetas, né, que nós enumeramos, é uma luta civilizacional. De certa forma, podemos dizer que é uma luta conservadora, uma busca de conservar, né, a civilização cristã. Não é à toa que, ao buscar a via média de Newman, né, essa busca de um anglicanismo que não seja nem protestante e nem católico, parte exatamente disso. Ao perceber o problema que o avanço do liberalismo representava no tempo em que ele viveu, no tempo em que ele estava em Oxford, né, quando ainda anglicano, ele disse que, aliás, quem fala isso é o padre Penido, né, que ele busca ali um recurso para poder combater aquele liberalismo. Então, primeiro ele se depara com o protestantismo evangélico, o qual ele já havia abandonado, né, e ele percebe que a espiritualidade individualista desse protestantismo mais evangelical fazia com que eles fossem indiferentes em relação à dimensão social da religião. Ou seja, a influência do cristianismo na sociedade, porque era importante preservar essa influência. Então, ele busca um amparo, ele ainda cheio de preconceitos com o catolicismo, preconceitos esses que vão ser superados com o tempo, ele busca um amparo na tradição, nos santos padres, nessa fundamentação histórica do cristianismo, e ele, então, dá início ao movimento de Oxford com esse ideal da via média, né? Um anglicanismo que não seja protestante, que não seja católico. Então, eu digo isso para nós percebermos como a preocupação do Newman é, nesse ponto, conservadora e é civilizacional. Existe a civilização cristã que precisa ser salva. Bom, um outro aspecto, e aqui eu já venho para Newman católico, Newman depois da sua conversão, e aqui a gente já entra na dimensão não tanto conservadora dele, né, do seu caráter. Um outro aspecto interessante é aquilo que ele propõe, aqui eu já estou me valendo dos comentários do Newman católico, que você citou no começo da live, a necessidade de uma renovação da apologética. Isso é uma necessidade fundamental para o Newman, e que vai ser fruto de tantas desavenças entre ele e outros teólogos e também a autoridade religiosa. Então, para enfrentar esse conjunto de tendências que ele mesmo classifica como liberalismo e como secularização, era necessário renovar o próprio discurso apologético, os argumentos de defesa da igreja, e não simplesmente repetir o mesmo discurso que já se tornara incompreensível. É impossível pensar nisso daqui e não se lembrar imediatamente da dificuldade que nós temos hoje no nosso discurso apologético de usar conceitos e categorias da escolástica, que são fundamentais, que são a base da filosofia católica. Mas outro dia eu conversava com um amigo meu sobre como é difícil provar a existência de Deus com as 5 vias. Não porque seja difícil objetivamente, não porque elas não provem a existência de Deus, mas porque é difícil tornar as 5 vias compreensíveis para o homem de hoje. Os conceitos que são usados ali, o tipo de discurso é completamente alheio. Então, o próprio Newman comenta, abre aspas, quantas novas dificuldades se apresentam a cada passo. Penso que a Igreja terá de desenvolver um corpo teológico suplementar relativo a essas questões. Uma coisa que é interessante notar que nunca aconteceu de fato.
Isso foi sim. Um clamor de Newman que nunca foi atendido, né? Então, no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, a gente tem Leão XIII, a gente tem a Eterni Patris, que dá início ali a um tomismo leonino, né, para não dizer neotomismo, alguns tomistas não gostam, mas o fato é que se tornou mais uma teologia, uma apologética e uma filosofia de manuais, que não foi um movimento pujante, duradouro, que conseguiu influenciar de forma determinante a sociedade e dar um novo curso, né, para a cultura intelectual do período, que era o que Leão XIII pretendia, claro. Depois, no século XX, a gente tem aí várias propostas. A mais desastrosa de todas é a teologia transcendental do Karl Rahner. E, infelizmente, sim, até hoje a gente está esperando que essa proposta de Newman seja atendida por alguém, né? Até hoje nos faz falta um movimento intelectual católico que seja abrangente, que seja duradouro, que renove a apologética, que seja influente na cultura. Então, esse primeiro aspecto intelectual do Newman mostra como ele não se encaixava muito bem, digamos assim, com a escola com as escolas teológicas tradicionais do período em que ele viveu, o que foi talvez o principal motivo dos atritos entre ele e a autoridade religiosa. Um outro aspecto interessante é que Newman reclamava da falta de liberdade para a pesquisa teológica no seu tempo, né? Ele faz até uma análise histórica a respeito disso, sobre como essa liberdade era mais ampla na Idade Média e com a ferida que a Reforma Protestante causou dentro da Igreja, ela foi progressivamente sendo cada vez mais cerceada, né? Então, os teólogos no seu período, os apologistas também, tinham pouca liberdade, tinham, digamos, mais dificuldade por estarem sendo sempre observados, vigiados pela autoridade religiosa local e também universal, pela Santa Sé, e ele reclamava dessa falta de liberdade, né? Que, claro, aqui Newman não está defendendo, e isso é uma coisa importante, que se confunda pesquisa teológica, que é um problema que acontece muito hoje, pesquisa teológica com pregação. Hoje em dia, muitas vezes, a maioria dos teólogos pregam o que dá na telha, né? O que eles querem. Mas a pesquisa teológica, a pesquisa acadêmica, católica, ela tem que gozar de certa liberdade, até para que o discurso intelectual do católico não fique defasado, não fique atrasado. Se toda vez que surgir uma nova dificuldade e algum teólogo propor uma solução para ela, essa solução tiver que passar anos sendo avaliados por todos os peritos em Roma, o discurso da igreja acaba se tornando muito defasado e tem uma capacidade muito reduzida de apresentar respostas para as dificuldades do homem de hoje. E nesse sentido, Newman já é um precursor do Concílio Vaticano II. Nesse sentido, com certeza, ele já é um precursor. Bom, e aqui, para resumir essa questão, eu cito algo que o próprio Newman fala e que é citado no Newman Católico. Aliás, perdão, algo a respeito do Newman que é afirmado no Newman Católico. Newman busca um novo método de apologia capaz de influenciar o pensamento moderno, A escola dominante no mundo católico e que gozava do favor da autoridade religiosa mostrou-se em desacordo com Newman. Aos olhos dessa escola, a mudança proposta nos métodos de apologia foi confundida com as novidades perigosas então em curso. Foi julgado temerário o conselho dado aos católicos para que se instruíssem sobre as novas objeções. O pensamento de Newman, por vezes um tanto sutil e complexo, nem sempre era fácil de compreender. Ele não se encaixava em nenhuma classificação comum. Não era possível colocar-lhe um rótulo, classificá-lo em alguma escola, algum partido. Enfim, eu não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, Tiago. Sim, quanto a essa parte do concílio, é interessante que
que muitas pessoas consideram Newman como o pai do Concílio Vaticano II, né? E é muito interessante também que naquele catecismo jovem que é entregue nas Jornadas Mundiais da Juventude, há várias citações de Newman nos rodapés. Mas o fato Newman, ele coloca essa ideia central de que é preciso uma nova apologética, com as bases já fundadas na igreja, com as bases de São Tomás, mas atualizadas para a compreensão do homem atual, para o homem moderno. E a segunda coisa é a importância que Newman dava aos leigos. E por isso a cultura, e por isso a organização da sociedade, né? Porque ele via que os leigos tinham protagonismo no anúncio dessa apologética. Porque agora, com essa nova apologética, não só os padres, não só os frades, não só mais São Tomás poderia falar, mas os leigos poderiam estudar aquilo, poderiam fazer as suas pesquisas e poderiam entender e sair por aí falando. E não só sair por aí falando, mas vivendo aquilo. Vivendo aquilo de maneira com que a sociedade fosse envolta pelo Espírito de Cristo. Isso é muito interessante. E no Concílio Vaticano II, quando é chamado, o Papa fala que quer o concílio para que o homem moderno tenha o seu problema resolvido por São Tomás de Aquino. E tanto é que tem nos documentos o apontamento de que São Tomás de Aquino deve ser o teólogo dos tempos modernos. Ele não deve ser um teólogo, ele não deve ser o teólogo estudado, não, ele deve ser o teólogo para os tempos modernos. E é interessante a abertura pós-conciliar que os leigos tiveram. Então, a obra, o pensamento de Newman foi atualizado ali. Isso é muito bonito. E como você disse, não veio esse movimento substancial, organizado, que Newman queria. Até hoje ele não veio, mas ele vem, assim, por documentos da igreja, por um ou outro que escreve algo. Falta um movimento que junte tudo isso, que junte todas as pessoas e de fato, olha, aqui está o que o mundo moderno precisa. E que isso vai ser, inclusive, uma abertura ao que a igreja pedia no Concílio Vaticano II. Né? Interessante. E é interessante até notar quando você vê pessoas como o bispo auxiliar de Los Angeles, Dom Robert Barron, um profundo intelectual, um bispo incrível e que fundou ali nos Estados Unidos um movimento para os jovens e que esse movimento visa disseminar na cultura a existência de Deus. E esse bispo tem um livro fantástico que se chama Sementes do Verbo, Encontrando Deus na Cultura. Isso é fantástico. E assim a gente vai vendo, porque aí ele abre um movimento para os jovens, e os jovens entram e fazem essa experiência de levar Deus para a cultura. E assim nós vamos vendo, aos poucos, pessoas que, muitos anos depois da morte de Newman, vão surgindo e dando atualização às suas ideias. Eu acho que não deve demorar muito a esse movimento surgir robusto, forte, juntando todas as pessoas, juntando todas essas iniciativas para dar um sustento para a igreja. Nós vemos que a igreja passa por um momento de turbulência, e sempre nos momentos de turbulência ela é renovada por um grande movimento que dá essa vitalidade, que é como a seiva. A seiva é Cristo, mas é como aquele movimento que bebe dessa seiva e vai com muita força anunciar. E eu acho que junto com esse movimento nós vamos ter em breve a declaração de Newman como doutor da igreja. Isso era o que o Bento XVI queria, isso é o que o cardeal Robert Sarah queria. O Papa Francisco já em algumas falas
a respeito de Newman já deu a entender que é favorável a isso. E grandes cardeais ali do meio, que são estudiosos, o próprio bispo Robert Barron, é favorável a isso, né? Então, esse movimento não surgiu robusto ainda, mas a gente já vê amostras dele espalhado nos 4 cantos do mundo, e em breve eu tenho a convicção de que vai aparecer algo bem robusto, bem organizado, e que nós veremos uma coisa muito bonita, uma grande... Tem um livro da editora Quadrante que narra a visita do Papa Bento XVI à Inglaterra. E essa visita se encerra com a beatificação de Newman. E o título desse livro é Uma Nova Primavera. E eu acho que estamos próximos dessa nova primavera, né? Há um grande esforço de pessoas muito bem intencionadas, e essas pessoas estão se conectando, e eu acho que essa nova primavera, começando ali pelo pensamento do cardeal Newman, Concílio, Chesterton, Tolkien, e tantos outros pensadores que vêm surgindo pós o próprio Scott Hahn, e Bispo Barron, eu vejo que há uma nova primavera se aproximando. O coronavírus chegou e é um tempo de sofrimento, mas é um tempo de purificação para essa nova primavera, né? Amém. Agora, algo que às vezes me preocupa, o Tiago, é como a nossa... Se comparada à preocupação de Newman, a nossa preocupação hoje tem sido muito parcial em relação ao secularismo, em relação ao liberalismo. Sim. E principalmente tem escolhido pela parte menos importante, né? Hoje existe, né, em reação, né, a um progressismo quase que onipresente na sociedade, hoje existe um movimento conservador popular, a gente vê não só dentro da igreja, mas de um modo geral, e se reflete também dentro da igreja, e que se preocupa muito com a salvação da civilização ocidental, com a restauração da sociedade, em salvar a sociedade. E às vezes eu fico me questionando se essa preocupação demasiadamente política e social, ela não faz perder a dimensão da evangelização. Uma coisa que eu tenho comentado muito com os meus amigos esses tempos é que a missão da igreja, antes de ser a guerra cultural, é a evangelização. A missão da igreja é, antes de tudo, salvar pessoas e não salvar a sociedade. E eu fico me questionando, poxa, tudo bem, Newman, século XIX, lutando para salvar ali os resquícios de civilização cristã. Hoje nós estamos um século depois. Pouco foi feito, e do que foi feito, pouca eficácia se obteve nesse sentido. Então, eu fico me perguntando, ainda vale a pena nós gastarmos tantas energias com uma luta político-cultural, quando nós temos que investir mais na evangelização? E aí, você citou um nome que não sai da minha boca, que é Dom Robert Barron. Entende? Ou seja, para mim, ele é um exemplo único hoje dentro da igreja. Infelizmente, é um dos poucos exemplos assim, de um clérigo, um bispo, alguém que tem um nome e que se dedica, como ele mesmo fala, o World on Fire para ele, mais do que um instituto, é um movimento, ele quer dar início a um movimento de evangelização por meio da cultura e de apologética. Então, quanto nós temos gastado de energia com a luta político-cultural, né, aqueles que são mais conservadores, aqueles meios mais tradicionais da igreja. Por outro lado, né, a gente tem aqueles meios mais carismáticos, né, que, enfim, são pessoas que têm uma disposição e um ardor evangélico fantástico, mas que muitas vezes falta instrução, né, sobre o que fazer e como fazer. E quanto nós temos perdido tempo quando nós deveríamos estar nos preocupando em salvar pessoas e nossa sociedade. Outro dia, um amigo meu comentava no Facebook dele sobre a possibilidade, né, de uma... Assim como nós tínhamos ali no século IV, no início do século IV, uma sociedade completamente avessa ao cristianismo no Império Romano, e de repente essa sociedade se torna cristã, né? E eu disse, olha, mas eis a questão. Os primeiros cristãos, eles não estavam preocupados em converter o Império Romano.
Eles sim, estavam preocupados em salvar pessoas. Os sim, apologistas preocupados em tornar o cristianismo intelectualmente convincente, né? E os cristãos, de um modo geral, preocupados em salvar almas, em evangelizar mesmo. Isso que a gente às vezes acha que eu não gosto disso porque é proselitismo, né? Proselitismo é sempre o que os outros fazem, evangelismo é o que nós fazemos, né? Então, não existe outro caminho para levar o evangelho. É realmente falar de Cristo para as pessoas. Então, isso é algo que me preocupa muito. Hoje eu acredito, eu concordo com você, que existe um movimento ainda muito seminal dentro da igreja, né? Algo que o Dom Robert Barrow mesmo falou no sínodo a respeito no sínodo dos bispos a respeito da juventude, né? Ele fez uma palestra, teve uma fala onde ele tocou exatamente nisso, em como os jovens querem um catolicismo que seja intelectualmente convincente. Portanto, nós precisamos investir em apologética. E como hoje já existe na igreja a busca de um movimento de uma apologética integral, né? O Dom Rino Fisichella, que vou aqui me adiantar porque já está terminando o tempo, mas Dom Rino Fisichella, ele escreveu, é um grande teólogo fundamental, né? Presidente da Pontifícia Comissão para a Nova Evangelização, e ele defende muito essa necessidade de uma apologética integral. Depois do Concílio Vaticano II, em grande parte, tentando atender ali o pedido da Gaudium et Spes, né, de mostrar para o homem de hoje que Cristo é a resposta para as suas perguntas. O discurso evangelístico da igreja se tornou, muitas vezes, um discurso mais focado no âmbito existencial, ou seja, mostrar, olha, essa sua situação, esse seu questionamento, Cristo é a resposta para ele. E desvalorizou-se muito o aspecto intelectual. Hoje já existe uma busca por tornar o cristianismo intelectualmente convincente. Já existe uma preocupação maior com isso. E isso é algo muito necessário para os dias de hoje. E, sobretudo, resolver esses problemas internos que nós temos dentro da igreja. O que dificulta muito a missão ad extra são os problemas ad intra. Ou seja, como nós ainda estamos lutando tanto com essas divisões, conservador, progressista dentro da igreja, mas também com problemas reais, né? Problemas morais, problemas doutrinários. Mas eu acredito que, como você falou, Deus ele pretende um período de purificação para a sua igreja. Eu entendo que cada vez mais eu percebo que nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos caminhando para os últimos dias. E é inevitável que cismas vão acontecer na igreja. É inevitável, né? Cismas, já acontecem cismas entre os tradicionalistas, mas também cismas entre os progressistas. Eu vejo que o avanço do progressismo até dentro do clero, desse progressismo maléfico, é cada vez mais insustentável e uma hora isso vai gerar um cisma. Nós, claro, nós sabemos que Roma vai continuar sendo a coluna e sustentáculo da verdade, mas cada vez mais a igreja caminha por uma purificação. Claro, todo cisma é um desastre, mas eu penso como isso é oportunidade para a igreja reduzida, como o cardeal Ratzinger falava, né? Que vai voltar a ser como aquela igreja dos primeiros séculos, a igreja dos apóstolos, e ela sim vai poder dar início de novo àquele movimento que os apóstolos, que os apologistas, que os padres pré-nicenos tiveram que viver, que foi esse movimento de evangelização, de apologética, de salvar pessoas, porque essa é a nossa preocupação, não salvar a sociedade e de influenciar por meio da cultura. Né? Então, se você quiser fazer considerações finais. Não, assino embaixo, irretocável, assino embaixo. E agora eu queria acrescentar uma citação, agora me falha a memória, se era do Padre Antônio Vieira ou se era de São José de Anchieta, acho que é José de Anchieta, que falava: antes nós tínhamos que convencer os pagãos de Cristo e depois batizá-los. Nós evangelizávamos os pagãos e depois batizávamos. E agora nós vamos ter que voltar para os batizados e convertê-los, né? Justamente isso que você falou, né? Mas eu acho que o caminho é esse, essa nova apologética se dá na fonte em que os primeiros apologistas
beberam, primeiro na contemplação da vida de Cristo, né, e nos escritos dos padres da igreja, de santos como Newman, Tomás de Aquino, Agostinho, e assim nós vamos ter aí pessoas que, como Newman falava, né, querem um laicato consciente do seu credo. Não que seja polêmico, não que faça barulho, mas que seja consciente do seu credo, que viva aquilo que ele crê e professa. Então, eu encerro assim na minha parte. Para mim foi um ótimo bate-papo, excelente, pena que passa tão rápido, foi muito bom. Bom, enfim, essa foi a primeira live, né, do nosso perfil. Abrimos com chave de ouro. Agradeço muito a participação de vocês. A próxima live nós vamos fazer semana que vem, é Semana Santa, então, né, também tenho minha vida espiritual. Não vou me preocupar tanto assim com o Instagram, mas então, passando a Semana Santa, no domingo, dia 11, oitavo de Páscoa, nós vamos ter uma live com o padre Rafael Maciel, padre da Arquidiocese de Fortaleza, da minha arquidiocese. Atualmente está, se eu não me engano, no seu doutorado. Ele já completou o mestrado, agora está no doutorado, em Roma, sobre liturgia, né? Um grande liturgista aqui da nossa arquidiocese. Nós vamos falar sobre a missa. Domingo, dia 11, às 4 horas da tarde. Né? Vamos ter uma live a respeito da Santa Missa, mais especificamente falando sobre a reforma litúrgica, sobre a Missa Nova, tirando dúvidas a respeito desse assunto. Então, quem ficou até aqui, né? Agradeço muito aí a presença do Davi, né? Amigo meu aqui de Fortaleza. Agradeço muito quem ficou conosco até aqui. E até o dia 7, até o dia 11, às 4 horas da tarde, com o padre Rafael Maciel. Espero que essa parceria seja frutífera e possa continuar. Eu agradeço, Sim. viu? Sim, claro. Um abraço a todos, muito obrigado pela paciência e pelo convite. Valeu. Boa noite a todos.